Vamos adorar. Senhor, muito obrigado por mais um dia na tua presença. Estamos sim alegres, Senhor Deus, porque nós estamos na tua casa. Então receba agora a nossa adoração, receba agora a nossa gratidão, receba o nosso louvor, receba as canções. Nós queremos, Pai, te cultuar nesta noite e dizer que Tu és Deus, Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Criador dos céus e da terra. Em Ti confiamos, queremos render graças a Ti por tudo que Tu és, por tudo que Tu fizeste, por tudo que Tu ainda há de fazer, Pai. Por isso nós Te louvamos. Nós te bendizemos na tua casa, na tua presença. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor bem rápido, bem alto. Aplauda o Senhor, nós louvamos e adoramos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Pai seja convosco. Amém. Amém. Alegria imensa de ter essa oportunidade. Agradecer ao pastor Jackson, agradecer a casa. É uma honra fazer parte disso. Glória a Deus. Eu queria cantar com vocês uma canção bem alegre. Para a cruz eu vou.
Senhor tem falado comigo nesses dias e tem sido um texto que eu confesso para vocês que eu fiquei até um pouco assim chocado como eu nunca parei para prestar atenção. Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se achegue diante de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe, eu não sei como é que você chegou nesse lugar, mas eu peço, creia que Ele esteja aqui, creia que Ele já está nesse lugar, creia que Ele é fiel para te responder nessa noite. Sabe, é necessário que a gente tenha fé, é necessário que a gente acredite que Ele está nesse local. Eu sei que o Senhor está aqui, ó Deus. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecer. E cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Jesus, me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés, oh, nos leva, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus nós te honramos, ó Senhor. Toda honra seja dada a Ti, ó meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração eu obedecerei. Cura meu coração, faz em mim Tua vontade,
onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, Aleluia. eu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Diga que eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. E perto eu quero estar, junto aos teus pois prazer maior que me render e te adorar. Quem
chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Meu coração disposto a queimar por ti todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino, agora pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém, teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém. Oh, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, pois teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém, teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Erga suas mãos, sinal de rendição ao Senhor, não tenha vergonha. O Senhor não vai te levar hoje, mas erga suas mãos e adore a Ele. Seja grato pelo dom da vida. Muitos não se acordaram, muitos não se levantaram nessa manhã. E o Senhor nos deu a oportunidade de respirarmos, de dar os nossos passos nessa manhã. Então glorifica Ele, só Ele é santo, só Ele é digno, só Ele é digno de ser adorado, só Ele é digno de ser engrandecido. Receba, Senhor, a nossa adoração, receba as nossas palavras, receba as nossas mãos erguidas, ó Pai. Nós estamos aqui por causa do Senhor, nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor, nós estamos aqui porque só Tu és digno, só Tu és santo, e só Tu és santo, só Tu és santo. Oh! Só Tu és santo. Declare isso nessa noite. Oh! Só Tu és santo. Chega da rabaçurinha. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. E não há outro como Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor.
Senhor, se a tua presença não estiver, não resolve por nada, Pai. Então nos encha com a tua presença, continua falando conosco, Pai. Continua nos dando sentido de viver, sentido de caminhar. Senhor, nós estamos todas as terças aqui porque nós queremos te engrandecer, nós queremos te bendizer, nós temos fome e sede pelas palavras do teu reino, ó Pai. Nós estamos aqui, queremos entoar louvores, cultuar o teu santo nome, e que este lugar, essa região, seja impactada pela tua glória. Que os moradores da esquerda, da direita, até um raio de 10 quilômetros, Senhor, sejam impactados pela tua glória. Sim, nós cremos num Deus vivo, num Deus que ressuscitou ao terceiro dia. Nós cremos num Deus que venceu a morte. Nós cremos num Deus que deu vida e vida com abundância. Nós cremos num Deus que nos libertou, porque nós estávamos condenados à morte, e o Senhor vive para todos sempre. Glorifica o Senhor, exalte a Ele, diga louvor a Ele. Lembre de onde você andava e onde Jesus te colocou. Lembre porque Ele te amou primeiro, Ele te resgatou primeiro. Sim, o Senhor é bom, o Senhor é justo, e nós queremos viver, Pai, viver para te adorar, para te engrandecer, para te louvar e render louvor ao Senhor. Sim, Jesus. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Rei da Glória. Só Tu és santo, só Tu és digno, Senhor. Sim, Pai, nós te amamos, Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Quem pode, Claudinho, liga para nós as luzes. Aleluia, amém. Se quiser acender essa aqui, pode acender também. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Boa noite a todos. A paz seja convosco. Amém. Quem gostou da nossa pintura aí, da nossa atualização, que o Senhor tem permitido, o Senhor tem nos agraciado com toda a oferta, né? Tanto voluntária como missionária. Nós tivemos o privilégio de receber o irmão César e o irmão Cordeiro, que fizeram essa pintura aí junto com o Claudinho, junto com o Emanuel, o dia inteiro até 9 horas da noite, para entregar tudo assim, ó, com excelência para o Senhor. E outra coisa, eles deram tinta, eles deram tudo, irmãos. Deus é fiel no que faz, né? Porque a obra é dele, ainda que nós conduzimos aquilo que o Senhor nos confiou, é tudo dele, para ele, são todas as coisas, né? Então, nós glorificamos a Deus. Queria que você pegasse a sua Bíblia, não vamos perder tempo. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor tem compartilhado comigo nesse tempo. Glória a Deus. Está lá no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 13. Nós vamos ler no 13, capítulo 13, do 8 ao 15. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas esse não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul saiu a saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que fez? O que você fez, Saul? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que você não tinha chego no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam se reunidos em Micamás, pensei: agora
os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo os mandamentos do Senhor, o seu Deus. Lhe deu, se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reino sobre Israel. Mas agora, seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Ele designou o líder do seu povo, pois você não obedeceu os mandamentos do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gileade de Benjamim. E Saul contou os soldados que estavam com ele, era cerca de 600. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. E nessa noite eu quero compartilhar, Senhor, com os teus filhos, com os meus irmãos. Nessa noite eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, Senhor. Eu quero partir com eles. Que o Senhor possa multiplicar isso. E graças nós te damos. Espírito Santo, tu tens liberdade sobre este lugar. Tu tens liberdade sobre as nossas vidas, Senhor. Faça conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Assim eu te peço e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho no meu coração essa palavra por algum tempo, que o Senhor tem trabalhado em mim, tem feito sobre a minha pessoa, e tem sido uma palavra que tem me direcionado para que a gente pudesse, para que eu pudesse viver aquilo que o Senhor tem. E quando o Senhor me mostrou essa palavra, eu comecei a pedir: Deus, o que o Senhor tem, o que o Senhor quer fazer. E Ele me trouxe algo que eu botei de tema nessa palavra: não se mova pelas circunstâncias. Pastor, mas não se mova pelas circunstâncias. Sim, não se mova pela necessidade. Não se mova pelaquilo que os outros falam. Não se mova pela demanda. Não se mova pelaquilo que os outros estão falando. E essa palavra ela vem muito forte. Hoje nós encontramos uma realidade nesse mundo que nós estamos diariamente sendo olhados e provados por todos. Nós estamos vivendo no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, na empresa e até dentro da igreja. E nós, como filhos de Deus, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos ter clareza e discernimento de tempo e modo de agir. E eu fui pedindo ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através de Saul? Se nós lembrarmos de Saul, Saul foi um homem que foi levantado pelo próprio Deus. Um homem que foi levantado como o primeiro rei. O povo era governado pelo próprio Deus e o povo não quis ser governado por Deus. O povo não queria ouvir a voz de Deus e seguir aquilo que o próprio Deus instruía nas virações do dia, diante dos profetas. Não, o povo tinha sede de olhar para o povo vizinho e dizer: nós também precisamos de um rei. E se nós olharmos, Saul foi levantado, ungido pelo próprio Senhor. E Saul, ele pelejou algumas guerras. Ele era um homem que tinha muita sabedoria, um homem que tinha muita destreza na guerra, um homem muito obediente ao Senhor. Até que um dia, até que um momento se levantou um problema. Porque se nós olharmos, todas as vezes que eles iam à guerra, Samuel, ele preparava toda a questão de holocausto, de sacrifício, entregando aquela peleja ao Senhor. Mas chegou um tempo que Saul, ele começou a perder o foco daquilo que o próprio Deus já tinha estabelecido. Saul começou a desvirtuar a visão dele para as circunstâncias do povo. Começou a olhar para aquele mundo que ele vivia. E ele esqueceu
de olhar para aquilo que o próprio Deus havia prometido. E quando Ele me trouxe essa palavra, Ele me trouxe esse entendimento, Ele me traz uma clareza e me traz a mim trazer aquilo que o Senhor já me prometeu há anos atrás. Como cada um de nós aqui, nós temos palavras que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. O Senhor já falou ao nosso coração, o Senhor já declarou através da vida das pessoas, o Senhor já proclamou através da própria palavra dele sobre mim e sobre você. E diante das dificuldades, diante da realidade, diante do tempo de caminhada, nós vamos perdendo o nosso foco, nós vamos perdendo aquilo que o Senhor nos prometeu. Nós vamos olhando, nós começamos a olhar para as circunstâncias, nós começamos a olhar para os problemas, e quando nós começamos a olhar para os problemas, para as circunstâncias, nós esquecemos das promessas de Deus. Saul, ele era um cara que, se nós olharmos até esse ponto, até o capítulo 10, que ele começa a perder o foco, pensa no cara, era ele, era Saul. Mas quando ele entrou num lugar que o profeta disse assim, ó, vai, olha o que diz 1 Samuel capítulo 10, 8. Ide todavia na minha frente para Gilgal. O profeta já estava dizendo, Samuel estava, ó, vai que eu estou indo. Mais tarde eu irei ter contigo, de fim de oferecer holocausto de sacrifício, de paz e comunhão. Contudo, aguardará 7 dias, até que eu chegue até o Oriente, sobre o que fazer. Saul, ele já tinha uma diretiva de Deus quando ele saiu para Gilgal. Nós já recebemos a diretiva de Deus, mas da palavra até o cumprimento há o tempo de Deus. E naquele tempo eram 7 dias que ele tinha que esperar. Porque Deus não se move pelos nossos relógios. Deus não se move pelo nosso tempo. Deus não se move pelo aquilo que precisamos. Se nós olharmos, o nosso horário, o nosso tempo é o Cronos. O Cronos é o que nos dá dia, mês, ano, minutos, segundos. Esse é o tempo que nós vivemos. Quando nós olhamos aqui na hora, são 9h21, 9h13, mas o relógio de Deus não é esse. Quando nós olhamos para aquilo que estamos vivendo nos nossos relógios, de repente nós estamos fora do relógio de Deus. Porque Deus, ele se move pelo Kairos. Kairos quer dizer momento oportuno. Ele quer dizer ocasião certa, oportunidade. E hoje eu ouvi uma frase que nós dizemos, ela falava assim, a Júlia, a esposa do Theo Hayashi, ela disse assim: entregue o seu tempo Kairos, entregue o seu tempo Cronos para o Kairos de Deus. É nós entregarmos o nosso tempo para o tempo de Deus. E Saul, ele não esperou esse tempo. A Bíblia diz que o Senhor não é um que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz também que o tempo de Deus, em 2 Pedro 3,8, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E muitas das vezes nós queremos trazer resultados imediatos. Nós precisamos mostrar aquilo que o mundo quer ver. Saul, ele disse: pô, Samuel, os caras estão indo embora, eles não estão esperando, cara, e nós, os filisteus estão lá nos esperando, eles vão se armar e vão vir para cima. O povo está indo, eu preciso resolver o problema, eu preciso já botar a mão aqui, eu preciso lá fazer. Mas havia uma palavra liberada: espere 7 dias.
E muitas das vezes nós não temos essa paciência. Nós queremos tudo para ontem. Nós queremos resultado imediato. Irmãos, o tempo de Deus continua o mesmo. O tempo de Deus continua o mesmo. Nós queremos se mover conforme o mundo se move. E o Paulo sempre nos ensinava para assim, caminhar conforme a vontade de Deus. Não ser moldados pelas coisas do mundo. Nós precisamos esperar o tempo para gerar. É o processo da formação. Não tem como o bebê nascer de 3 meses. Não está formado. Ele precisa dos 9 ou até os 8. Se nasce prematuro. Mas é o tempo de Deus. Se o homem pudesse botar a mão sobre uma gestação, com certeza o homem queria para 2, 3 meses. Mas é 9 meses. Deus preparou para que tudo se forme, para que tudo seja formado de uma forma completa. E às vezes eu olho, eu estou caminhando com Jesus há 7 anos, eu digo, eu ainda estou sendo moldado pelo Senhor todo dia. Pastor Jacques, eu não preciso dar resultado para ninguém, irmãos. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Nós estamos com essa chácara, já vai fazer quase 2 anos. Pastor, não tem resultado aqui, o resultado aqui, ó. Fruto e fruto que permaneça. Se foi por causa do Cláudio, já foi feito. Mas a gente sabe que Deus quer fazer mais, mas no tempo dele. E quando eu olhei para Saul, eu vi que Saul não teve essa paciência, que ele ficou preocupado que os outros estavam pensando nele como rei. E muitas das vezes nós se olhamos o que os outros estão pensando que eu não estou produzindo. Eu cheguei na igreja, eu tenho que estar lá, irmão. Cheguei na igreja, eu preciso adorar o Senhor. Se eu tenho um compromisso com a obra, é muita coisa. Eu tenho meu tempo com louvor, mas irmão, o meu tempo é para Deus. Eu preciso disso. Eu olho para Jesus, todo mundo diz, ele é o rei, não, ele é o cara que foi para a cruz. Ele andou na contramão do mundo. Ele entregou o seu melhor. Mas ele não foi colocado diante de um trono. Ele foi levado ao matadouro, com a sua cabeça baixa, sem falar nada. Não, nós esperamos o rei. Porque o povo sempre quer algo que possa ser adorado. Não, irmãos. Nós precisamos estar todos os dias no centro da vontade de Deus. E quando nós fizemos algo para Deus, é porque nós entendemos o que Deus é para nós. Eu sempre digo, não é fazer para Deus, é fazer com Deus. É diferente, irmãos. Saul queria fazer para Deus. Estava errado? Não. Ele queria pelejar em favor do povo de Deus, mas ele não fez com Deus. Ele não fez embaixo da ordem de Deus. E tudo que não está embaixo da ordem de Deus está fadado ao fracasso. Porque Saul, ele continuou governando. Eu posso estar funcionando em qualquer lugar, irmão, mas se o Espírito do Senhor não estiver sobre mim, não adianta por nada. Eu vou continuar pelejando as batalhas que Deus não mandou eu pelejar. Mas pastor, o que eu faço com isso? Irmãos, que a gente se alinhe no centro da vontade de Deus. Que a gente se conecte com o Espírito Santo todas as manhãs. Que nós possamos pedir a Deus que nós não façamos nada que Ele não pediu para ser feito. Porque a partir disso é cansaço, é enfado. Nós precisamos fazer aquilo que Deus pediu para nós fazer. Porque quando eu olho para Saul, eu olho que ele perdeu o time, e ele começou a se mover pelo aquilo que o povo pedia.
É igual se eu olhar, não está vendo ninguém, agora eu preciso. Não, irmãos, nós continuamos fazendo a mesma coisa. Pastor, mas está levando tempo, irmãos. É no tempo que a gente aprende. É no tempo que a gente é moldado. É no tempo que nós crescemos. E Deus não dá nada que nós não possamos carregar. Não é sobre números, não é sobre ter, é sobre ser, estar junto ao Pai. Porque quando nós se movemos por isso, nós não se movemos por circunstâncias. Sabe o que eu quero dizer com isso? Nós se movemos pelo Espírito, pela vontade de Deus. Nós não se movemos como os fariseus, os hipócritas, que falavam e não faziam. Nós não se movemos como aqueles homens que julgavam Jesus. Porque Jesus, ele caminhava na simplicidade, na vontade do Pai. É esse tipo de mensagem que o Senhor traz para nós nesta noite. Caminharmos como Jesus caminhou nessa terra. Caminharmos não se movendo pelo que o povo fala, porque o povo mandou crucificar Jesus. Nós não podemos caminhar sobre a voz do povo. Mas o irmão, se ele faz um problema é dele. Ele vai prestar conta com Deus. Nós precisamos aprender a orar e discernir se o que fizemos ou estamos fazendo está no centro da vontade de Deus. Para que a gente não se perca e não seja enganado no meio do caminho. Porque a Bíblia diz que homens se levantariam, falsos mestres se levantariam. E se nós caminharmos pelo mover das pessoas, como onda do mar, nós se deixamos ser enganados. E nós não podemos deixar isso acontecer. Porque isso não é o propósito para o Senhor das nossas vidas. Nós temos um propósito eterno com o próprio Deus. Em Romanos 13, 11 e 12 fala assim, façam isso, compreenda o tempo em que vivemos. Romanos 13, capítulo 13, versículo 11 e 12. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixe de lado as obras das trevas e revista-nos da armadura da luz. O Senhor está nos dizendo que se nós perdemos o tempo, nós perdemos a nossa salvação. Pastor, a salvação se perde? Sim. Nós precisamos estar vigilantes. Porque quando nós praticamos algo que está fora do centro da vontade de Deus, o Senhor, ele arranca o espírito dele de nós. Se ele tem ciúme e ele cuida de nós nos mínimos detalhes, e o Senhor, ele anseia pela nossa presença, e ele diz que quando nós praticamos atos que não agradam a ele, ele se afasta de nós. Ele diz, Senhor, eu expulsei demônios, apartai de mim, eu não conheço. Então nós precisamos estar atentos diante daquilo que Deus está fazendo, para que a gente não comprometa a nossa salvação. Porque o Senhor, ele vem buscar. Uns foram hoje, o Senhor chamou. De repente nós não veremos a volta de Jesus, nós também vamos antes. Mas como que nós estamos diante de Deus? Como nós estamos vivendo a nossa vida diante do próprio Deus? Porque o que nós ansiamos, a maior coisa que eu anseio é estar na glória com o Senhor. E aqui na terra poder fazer a sua vontade. Essa é a vontade do verdadeiro cristão. Ainda que nós temos filhos, nós temos as nossas coisas terrenas, mas a vida eterna não pode ser negociada por isso. Nós precisamos lembrar disso.
Hoje nós ouvimos mensagens no YouTube, em tudo que é canto. Irmão, você pode, você consegue, você vai chegar. Irmão, mas eu não vou negociar minha salvação por nada. Se Paulo passou aquilo que ele passou para nos anunciar as boas novas, anunciar a salvação, a vinda do Messias, o confronto que ele tinha com a religião, o que eu vou fazer com o Evangelho, o que nós vamos fazer a partir das nossas mãos, que tipo de filhos nós vamos ser daqui para frente. Aqueles homens construíram, deixaram o seu legado, mas que marca que nós vamos deixar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos tataranetos? Que legado que nós vamos deixar? Se nós estivermos dormindo e perdermos o time de Deus, a Bíblia diz que não é o começo, não é o meio, mas sim o fim de todas as coisas. Nós precisamos discernir isso. Se o Senhor estabeleceu neste lugar, é que Ele quer alcançar e levar à eternidade as pessoas que estão aqui ao redor. Não é sobre construir ou ter uma mega estrutura, não, é alcançar vidas para Ele. Esse é o anseio do próprio Cristo. Tanto que Jesus, Ele veio para que nós pudéssemos acessar o Pai novamente. Nós precisamos discernir e ter clareza. Saul perdeu essa linha. E quando eu perco essa linha, eu perco o senso de propósito. Eu perco o lugar que eu devo chegar. Porque Saul, o profeta disse: cara, por que tu não esperou, maluco? Cara, eu estava chegando. Pô, era só te esperar mais alguns minutos. Eu ia chegar, o Senhor ia operar e nós íamos vencer mais uma guerra. Mas a partir daquele momento, Saul já começou a negociar os seus princípios. Quando ele foi guerrear, ele já deixou que aquele rei vivesse, já pegou o melhor holocausto lá, que ele deveria ter matado todo mundo, e ali começou uma sequência de erros. E quando eu saio do propósito, eu começo a errar em todas as áreas da minha vida. Eu começo aquilo que as pessoas, eu começo a tirar para tudo que é lado. Não, nós precisamos viver embaixo da voz do Espírito Santo. Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito. Pastor, mas estamos no século 21, globalização. Irmãos, não importa, a Bíblia é a mesma. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim, esse é o nosso Jesus. Esse é o anseio de Jesus. Nós não podemos se mover pelo mundo diz, nós temos que mover pela palavra nos ensina. Não se assentar na roda de escarnecedores, fugir da aparência do mal. Um abismo puxa outro abismo. Eu preciso caminhar e prosseguir, pastor Nicolau, pelo centro da vontade de Deus. Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? A resposta não está no jornal, a resposta não está na internet. A resposta da nossa vida está em Jesus. Jesus, Ele continua libertando o cativo. Jesus, Ele continua libertando o oprimido. Jesus continua operando os mesmos milagres que Ele operava. Eu tive um entendimento que a Bíblia diz que nós faríamos obras maiores que o Senhor. Irmãos, mas se nós não pagarmos o preço que o Senhor pagou, não tem obras maiores que a do Senhor. Nós precisamos entender sobre isso. Jesus, Ele caminhou como homem, como nós, e Ele disse que faria obras maiores. Nós iríamos fazer obras maiores que a dele. Mas se nós renunciar a nossa própria vida para viver a vida de Cristo. Irmão, eu não acredito no Evangelho que é simples, que é básico, que é raso. Não, o Evangelho é profundo, o Evangelho é vivo. O Evangelho, se nós sairmos daqui e não sermos impactados pelo amor de Jesus, esse lugar não está fazendo aquilo que Jesus quer que faça. Eu não aceito que nós saímos daqui do mesmo jeito que a gente chegou, sem entender aquilo que Jesus está fazendo na terra.
Nós temos um avivamento de 4 dias, mas os nossos cultos começam 8h30. Se não acabar 9h30, nós estamos indo embora. Ah, pastor, como que nós vamos viver o sobrenatural de Deus, irmãos? Como nós vamos viver aquilo que o Senhor está fazendo? Nós precisamos discernir isso. Nós precisamos dedicar tempo ao Senhor. Seja onde você estiver, seja no trabalho, seja em qualquer lugar que você estiver, nós somos os portadores da glória de Deus. Nós somos homens que não somos movidos por circunstâncias. Nós não se movemos pelo aquilo que o povo diz. Nós se movemos pelo aquilo que Jesus fala sobre nós. Ele fala ainda mais em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Nós precisamos entender que nós precisamos continuar fazendo, pois no tempo certo, no momento certo, no de repente de Deus, o Senhor faz. No de repente de Deus, as portas se abrem. Nesse tempo, nesse momento oportuno que o Senhor se move, de repente aquilo que nós estamos esperando há 10 anos vai chegar por agora. E tem coisas que o Senhor falou ontem que Ele cumpriu hoje. Então nós precisamos estar no tempo de Deus, vivermos e caminharmos pelo Kairos, entregarmos o nosso tempo, o Cronos, ao Kairos de Deus, para que a gente possa viver e desfrutar da bondade de Deus diante das nossas vidas. Porque precisamos desacelerar. Precisamos tirar o pé do acelerador e olharmos para dentro de nós e ver tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que temos feito, se realmente nós temos colocado no tempo de Deus. Porque se nós se movermos pelo tempo dos nossos relógios, vai faltar tempo. Só a pastora Flávia diz: vai faltar tempo no teu relógio, o que tu tem para fazer hoje? Eu falei: não, mas eu preciso ir lá. Não, vai faltar tempo no teu relógio. Porque nós vivemos muitas das vezes pelos nossos relógios e não vivemos pelo relógio de Deus. Então, Saul, ele fala isso a Samuel, e Samuel, ele traz o alerta. Ele comunica aquilo que o Senhor disse, que ele levantaria outro rei para pelejar em favor do povo de Deus. Que não sejamos nós que o Senhor aparte o seu espírito, que ele não precise levantar ninguém para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, porque ele faz, irmãos. No início desse trabalho, Deus falou para mim: Jackson, eu estava dentro do carro vindo da igreja às 6 horas da manhã. Eu disse: Jackson, eu falei, fala, pai. Ele disse: se tu não fizer o que eu estou te pedindo, o que eu estou te ordenando, eu vou levantar o outro no teu lugar. Irmãos, nós cuidávamos de 19 moradores de rua, e ninguém queria cuidar. Eu, a Flavinha, a pastora Sayonara. Ele disse: Jackson, se tu não fizer, eu levanto o outro no teu lugar. E assim eu ouvi a voz de Deus e tenho obedecido até hoje aquilo que o Senhor tem falado. Continua fazendo aquilo que eu te mandei. Quem me conhece sabe, eu não preciso mostrar resultado para ninguém. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Eu preciso estar aonde Deus quer que eu esteja. Eu preciso caminhar
aonde o Senhor está caminhando. Eu preciso entender que sem Ele eu não posso fazer nada. E assim nós somos. Sem o Senhor não podemos fazer nada. Não podemos nem educar os nossos filhos se não o Senhor não estiver conosco. Nós não podemos nem administrar algo de uma forma certa se o Senhor não estiver conosco. Nós precisamos acender e pedir ao Senhor que Ele acenda o temor dentro de nós. O temor de Deus nos protege, nos faz dar um passo para trás e deixar o Senhor entrar na frente. Deixar o Espírito entrar. Pedir para que Ele entre e comece a me alinhar no centro da vontade de Deus. O Senhor, Ele disse: eu vou ao Pai, mas eu deixarei o meu Espírito. E o meu Espírito, enquanto eu não voltar, Ele estará com vocês. E hoje nós temos essa oportunidade de ter o Espírito Santo habitando em nós. Ele está disponível todos os dias nas nossas vidas. Eu tenho uma escolha de manhã. Eu viver 24 horas com o inimigo aos meus pés, me atrapalhando, falando coisas, ou eu investir na primeiro minuto da manhã, o meu tempo com Deus. Ao me acordar, eu dizer: Senhor, vai na frente, conduza todas as coisas que eu for fazer nessa hora, nessa manhã. Eu consagro esse dia ao Senhor, que eu possa ser a tua voz aonde eu estiver. Nós temos essa escolha todas as manhãs, de deixar o céu nos governar ou a terra nos governar. Então nós precisamos estar conectados com o Pai. Nós precisamos estar alinhados com Ele, para que a gente possa caminhar, acessar os lugares que o Senhor preparou. Não existe um acaso para nós que caminhamos com Deus. Existe um propósito de Deus nas nossas vidas. Então nós precisamos discernir isso. Pastor, como que eu vou discernir isso? Buscando Ele todas as manhãs, ouvindo a voz, discernindo através da sua palavra, discernindo aquilo que o Senhor quer fazer. Glória a Deus. E que a gente possa, nessa noite, sair com um resumo de nós não se envolvermos pelas circunstâncias desse mundo, de nós estar com os nossos ouvidos atentos à voz de Deus, que a gente não esteja sonolentos diante daquilo que o Senhor está fazendo, que a gente entenda o tempo de Deus nas nossas vidas, que nós possamos entregar o Kairos para o Cronos de Deus, para que a gente possa viver diante das suas palavras. Pastor, e lá na frente, e o meu futuro, o que eu vou fazer? Irmãos, a palavra diz que os sonhos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Para que eu vou me preocupar? Por que eu vou ficar pensando o que eu preciso fazer para resolver o meu problema? Não. Antes de um problema chegar, você já está com Ele, você já está com o Senhor, e quando o problema chegar, o Senhor vai pelejar essa guerra. Que a gente possa entender isso, ainda que seja difícil, irmãos. Eu e a Flávia, nós temos vivido um tempo de dependência de Deus, até para botar gasolina no carro. E é tão gostoso tu ver Deus suprindo. É tão gostoso tu ver Deus provendo. Nós estamos fazendo um chá de bebê que Deus proveu do início ao fim. Nós não tínhamos dinheiro para fazer. E a Flavinha disse:
disse agora, eu falei, Ele que deu esse filho, Ele que proveu essa gestação, Ele que preparou, Ele falou que seria uma promessa, e nós decidimos obedecer aquilo que o Senhor falou. Irmãos, ainda é possível nós desfrutar do sobrenatural todos os dias. Nós fomos evangelizar, fazer uma implantação do Gadareno sábado. E nós evangelizamos. Eu nunca tinha evangelizado prostituta. Nunca tinha evangelizado. E quando nós entramos numa rua lá em Canasvieiras, o Senhor disse: aquela mulher, ela está sofrendo. Mas eu te trouxe até aqui para te dizer para ela que ela é importante para mim. E se ela me receber, eu farei uma grande obra na vida dela. Irmãos, as minhas pernas tremiam, é muito desafiador. Eu consigo, diante da direção de Deus, caminhar com pessoas em situação de rua. Mas, irmãos, quando tu vê uma mulher que está ali, se vendendo o seu corpo, aquilo ali eu fiquei impactado. E ela estava no telefone, falando com pessoas. E eu chamei, eu falei: boa noite, eu posso orar por você? Essas foram as minhas palavras. E Deus colocou assim: diga para ela que essa dor que ela está sentindo, ela só vai encontrar em mim um descanso. O nome dela era Jennifer. Eu falei: Jennifer, o Senhor manda te dizer que essa dor que tu está sentindo, tu só vai encontrar em Jesus. Gente, ela largou o telefone, ela baixou a cabeça e as lágrimas vieram. E eu olhei para ela e disse: você é importante, você é amada, você é preciosa para o Senhor. E assim tinha outra irmã junto, a irmã orou. E foi algo que Deus me trouxe isso no meu coração, que Ele me levou lá em Canasvieiras, não somente para fazer uma implantação, mas para ser resposta para aquela mulher que estava clamando. Deus mudou a rota, que nós íamos para outro lugar, e eu lembrei que Jesus não ia passar por Samaria, e Ele passou. E eu lembrei que quando Ele mudou a rota, eu disse: o Senhor mudou o trajeto. O que eu quero dizer para vocês? Que Deus quer dar continuidade com a sua obra. E se nós não se posicionarmos, nós ficarmos olhando para aquilo que os outros estão falando diante das guerras que estão vendo, nós vamos perder o foco de Deus. Deus quer usar cada um de nós aonde nós estamos implantados. Ele quer dar continuidade ao seu evangelho. Enquanto o Senhor não volta, os povos serão alcançados. E nessa noite o Senhor tem falado muito comigo sobre isso. Nesses dias, nesse momento, quando eu fui lá visitar a Sayonara, Deus disse: muitos estão aqui porque estão correndo atrás de resultados e o corpo não tem aguentado. Eu falei: Jesus, pessoas que não estão dormindo, pessoas que estão ficando doentes, pessoas que estão entrando em depressão, porque estão atrás de resultados. Pessoas que nem dormem, porque precisam mostrar resultados. Mas nós não precisamos mostrar resultados. Nós precisamos dar fruto, e frutos que permaneçam. E para gerar fruto, primeiro precisa da raiz, precisa ter estrutura, para que aquele fruto ele venha cheio de vigor. E lembrando que quando nós dermos fruto, a árvore não come do próprio fruto, alguém vai comer dos nossos frutos. E nós continuamos se enchendo da presença de Deus, para que a gente possa continuar dando frutos e frutos com excelência. Então, essa mensagem o Senhor tem trabalhado no meu coração. Me desacelerei. Eu entendi que eu preciso ter um dia de descanso.
Eu entendi que eu preciso ter um dia com a minha família. Eu entendi que eu preciso vir aqui e não ficar cobrando coisa de pessoas. Eu preciso vir aqui e viver um tempo de família. Eu entendo que eu não preciso dar resultados para dizer que eu sou aprovado por Deus. Lembre disso. Você não precisa dar resultado para dizer que é aprovado por Deus. O homem te cobra isso, Deus não te cobra. Ele não quer servo, ele quer amigo. E se eu não gastar tempo com meu amigo, eu viro escravo do tempo. Eu viro escravo do tempo. E quando eu estou escravo do tempo, eu estou longe de Deus. Nós estamos longe de Deus. Então, avalie como você tem caminhado nesses dias. Nós estamos no mês de março. Como que você tem caminhado nesse tempo? Como que você vai decidir prosseguir até o final do ano? Domingo agora eu tive um tempo com a Isa, lá na escola. Uma coisa que Deus ministrou muito no meu coração sobre isso. Desacelerar. Eu não preciso dar resultados. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que adianta fazer tudo e não ter a minha família? O que adianta eu querer viver uma vida maravilhosa, extraordinária, sobrenatural e a minha casa não desfrutar disso? Então nós precisamos entender e compreender, assim como Saul, ele se perdeu no meio do caminho, sendo um homem chamado e ungido por Deus. O Senhor se apartou, o Senhor saiu da vida dele. Nós devemos que cuidar das nossas vidas, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz profética, ouvir a voz do pastor, ouvir e compreender a sua grandeza. Isso me tem refeito pensar em várias áreas da minha vida. Porque eu preciso, em primeiro lugar da minha vida, é a minha casa estar alinhada com a vontade de Deus. O meu esposo, os meus filhos precisam estar alinhados com a vontade de Deus. E quando nós ouvimos, ensina os teus filhos no caminho que ele deve andar, e lá no final ele não se desviará, é princípio de família. Não é tempo de igreja, é tempo com família, com irmãos, qualidade de tempo. Não é viver diante de um sistema religioso e opressor, mas sim viver com a família que o Senhor nos concedeu. Seja a família da fé, seja a família que o Senhor uniu, mas nós precisamos viver em família. Amém? Então, essa é a palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração. Eu queria que você ficasse de pé nesse tempo e que, acima de tudo, nós olharmos para dentro de nós, olhar para dentro do nosso coração, olhar para dentro das nossas atitudes. O que nós temos feito com aquilo que o Senhor nos confiou? O que nós temos feito com a vontade que Ele nos confiou nas nossas vidas? O que nós temos feito com a vontade de Deus que Ele depositou em nós? Queria que você fechasse os seus olhos. Eu tentei enganar a mim mesmo ao pensar que poderia viver longe dos teus braços. Mas a ver
levou. Toda essa graça me ensinou a acreditar que não sou mais eu quem vivo, e é você, sim, Pai, quem vive em mim. Sim, Deus, nós queremos colocar, Pai, diante da Tua presença, diante da Tua vontade, diante do Teu querer, diante do Teu realizar, e pedir, Espírito Santo, nos sonda nessa noite, nos sonda, nos mostra onde nós temos errado, nos mostra onde nós precisamos entregar ao Senhor, Pai, aonde nós temos falhado, aonde nós temos deixado de confiar naquilo que o Senhor já tem nos dito. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo, venha falar conosco de uma forma tão clara, que nós não tenhamos dúvida, nem sombra nenhuma que é o Senhor que está fazendo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos colocar o nosso tempo à Tua disposição. Colocar os nossos minutos, os nossos segundos nas Tuas mãos. O nosso acordar, o nosso deitar, nós queremos confiar, porque a Tua palavra diz em terra, quando nós estamos dormindo, o Senhor está trabalhando. O Senhor é um Deus presente, é Emanuel, Deus conosco. O Senhor é um Deus que não nos abandona, que não nos deixa, mas nós queremos andar nos Teus caminhos, nos Teus preceitos, nas Tuas palavras. Nós não queremos desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Nós queremos viver como filho, não como servo. Nós queremos continuar anunciando aquilo que o Senhor já pré-estabeleceu, Pai. Então nos conecta, nos alinha no centro da Tua vontade, até que nada mais importe, que a única coisa seja a Tua presença, seja a Tua vontade, seja o Teu querer, Pai. Pai, que aquilo que nós temos nos nossos corações, as feridas, as dores, os traumas, os medos, as angústias, nós queremos nessa noite depositar aos pés da cruz. Todo espírito de medo, todo espírito de sofrimento, toda dor, todo trauma, toda angústia, Pai, nós queremos depositar aos pés da cruz. Pai, o nosso passado não vai nos parar, porque nós colocamos diante do Senhor. Não tem nada e ninguém que possa nos acusar, porque nós somos livres em Ti, Pai. O Senhor já pagou um alto preço. Ah, o diabo nos chama pelo pecado, mas o Senhor continua nos chamando por filhos. Oh, nós somos filhos, nós somos Teus, Pai. Nós somos Teus filhos, nós não precisamos mendigar amor. Nós não precisamos, Pai. Nós não precisamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Ainda que a mãe abandone ou rejeite um filho, o Senhor jamais fará isso. Antes que a nossa mãe nos gerasse, o Senhor nos gerou nele. Ele nos amou primeiro. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Pai, faça em nós o Teu querer, faça em nós a Tua vontade. Ah, Senhor, não tem nada que façamos que vai Te tornar maior ou menor. O Senhor é Deus. Ah, Pai, nessa noite nós queremos sair daqui com a única convicção que o Senhor é a nossa prioridade, o Senhor é o nosso tempo, o Senhor é tudo que nós temos, ó Pai. Sim, Pai, que amanhã, na quarta-feira, os Teus filhos, Senhor, sejam usados aonde eles estiverem, seja na empresa,
seja no trabalho, seja atendendo, seja cuidando da horta, seja conversando, seja falando, Senhor, as palavras do Senhor. Nós te pedimos, Pai, nós queremos ser cheios, cheios da Tua glória, cheios da Tua presença, para que possamos transbordar aonde nós estivermos, Pai. Que as nossas palavras e as nossas ações sejam pautadas pela Tua palavra. Então nessa noite, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. E nós te agradecemos pelo aquilo que o Senhor irá fazer. Obrigado, Jesus. Tu és amado, Tu és importante. Sim, Tu és o Rei que reina sobre todas as nações. Tu és o Rei que reina e domina principados e potestades. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Chore, sim, Pai, que nós queremos ser lavados pela Tua água. Sim, Deus, que não tenha nada em nós que possa dar legalidade ao inimigo das nossas vidas. Por isso, nessa noite, nós te louvamos, Deus. Nós te adoramos, Rei da Glória. Sim, Deus, em nome de Jesus. Sim, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor pela Sua palavra, pelo aquilo que Ele é. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Deus seja louvado. Amém. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que tempo precioso. E eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui conosco, né? Tem caminhado aqui com a gente. Nós estamos nesse processo de implantação, nesse trabalho de evangelismo. Nós estamos com um propósito em Deus para esse tempo, que nós fazemos um impacto evangelístico aqui, onde nós vamos, num sábado, fazer um treinamento de manhã, almoçamos aqui na chácara, e quando for a parte da tarde, nós sairemos às ruas e voltaremos no fim da tarde com um culto, onde nós vamos fazer o evangelismo aqui, né, junto com o pastor Nicolas, que é lá da região de Lisboa, e mais a nossa região, que nós vamos fazer um convite. E vocês também estão convidados para estar conosco nesse dia, seja na rua, seja no horário do culto, seja num tempo aqui de ajudar a fazer o rango, de fazer a comida, tanto aqui conosco. Vocês são preciosos, né, neste lugar, e eu creio que Deus também tem algo sobre a vida de cada um que passa por esse lugar. Amém. Então, estamos com esse projeto, já iniciamos os acolhimentos. Eu disse para a Flávia que é uma briga do inferno realmente, porque quando não tinha atendimento, eu recebia ligação todo dia. E quando nós demos os starts, os telefones pararam de tocar. Falei, Deus, o que o Senhor está fazendo? Mas continuamos orando, intercedendo, continuamos clamando ao Senhor, se posicionando nas regiões celestiais. O intuito deste lugar, dessa chácara, é resgatar vidas, estabelecer os princípios do reino dentro dessas pessoas, para que eles possam dar continuidade lá fora e continuar dando fruto diante daquilo que o Senhor tem feito. Então essa casa ele tem esse propósito. Nós também temos um tempo que nós temos feito todas as sextas-feiras na internet, online, no grupo, que é um tempo de intercessão, um tempo de oração que nós tiramos 30 minutos, das 10 às 10h30, onde nós oramos por esse lugar, oramos pelo projeto Gadareno, a casa do oleiro, pela vida do missionário Cláudio e todas as outras pessoas que estão conosco aqui.
pela vida de vocês, a gente também tem intercedido. Então, também estamos com esse tempo online, meia horinha, só para manter, né, aquela chaminha, né? Só para alimentando aquela chaminha no espírito, para que a gente possa estar realmente conectado com aquilo que Deus tem feito. Então agora nós temos nosso tempo de oferta. Você que trouxe a sua oferta, você que trouxe, cadê a minha carteira? Aleluia. Pega lá para o pai, filha, a carteira do pai. Hoje eu vou a melhor parte, eu não posso perder essa parte. Está lá no carro, filha. Pega lá. Tá lá. Amém. Então você que trouxe, você que não trouxe, não tenha vergonha, irmão. Não tem problema nenhum. Deus, Ele está preocupado com a intenção do nosso coração. Entenda isso. Porque não é o quanto tu dá, é o quanto tu está disposto a realmente entregar com o coração aberto. Não é. A Bíblia é tão clara e a palavra diz que antes de tu entregar o teu dízimo na casa do Senhor, se você está brigado com o seu irmão, o que você faz? Coloca ele, vai lá, se reconcilia e depois você volta. Então não é sobre o colocar a oferta ou o dízimo, é sobre você. Não é a questão de somente dar, é entender por que você está dando ao Senhor. E quando nós entregamos ao Senhor, Ele não nos deixa faltar, Ele não nos deixa sem a semente para multiplicar. Então se você pegou, pega aí na sua mão, e você que não tem, estenda a sua mão assim para frente, e que nós vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós consagramos diante do Senhor todas as ofertas que forem depositadas neste lugar, ó Pai. Que nós possamos ter sabedoria e entendimento para administrar, Senhor, os teus recursos, Pai. Então, em nome de Jesus, nós consagramos as ofertas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. E lembrando, irmão, nós vamos gastar tudo que vocês botarem. Então vai faltar recurso, em nome de Jesus. O pastor Luiz Henrique diz, tudo que vocês colocarem, nós vamos gastar tudo. E vamos gastar mesmo, podem ter certeza. Né? Tudo que nós temos feito aqui tem sido com os recursos deste lugar e das ofertas que os irmãos têm entregue. Então assim, nós temos algo com Deus. Tudo que vier na nossa mão, nós investiremos no reino de Deus. Eu queria, antes de acabar, compartilhar com vocês, né? De repente alguns não sabem, nós temos um terreno no Rio Grande do Norte, que nós ganhamos de oferta, são 2 terrenos, e nós temos esse anseio de um tempo futuro, no de repente de Deus, nós estabelecemos uma base missionária para trabalhar com crianças. Nós temos uma palavra de Deus, que Deus disse que nós iríamos trabalhar com as novas gerações. Então eu creio que desse lugar, Deus vai enviar homens e mulheres de Deus, improváveis, a Natal, ao Rio Grande do Norte, à cidade de Extremoz, para salvar as crianças que estão lá naquele lugar. Amém? Eu queria chamar o pastor Nicolas, encerra para nós, pastor Nicolas. Tu encerra, posso usar o teu microfone ali. Amém. Quem não conhece, o pastor Nicolas, eu já falei, lá de Lisboa, é um jovem, um homem de Deus, que tem despontado diante daquilo que Deus tem feito. É uma pena que daqui a um tempo Deus vai levar ele para as nações. Ele já sabe disso, Deus já mostrou para ele, nós já conversamos muito sobre isso. E Deus vai enviar esse homem para lugares que o Evangelho ainda não foi alcançado. Hoje nós estamos falando em 2023, mas daqui a um tempo vocês vão ver, ele vai mandar vídeo, nós vamos mandar oferta para ele, vamos manter ele no campo, em nome de Jesus, ele, a esposa dele, lá onde Deus enviar eles. Irmão, não tem ninguém, não tem dinheiro, nós temos um monte de coisa, mas nós cremos que neste lugar nós vamos manter homens e mulheres de Deus no campo missionário. Eu tenho certeza disso. E nós vamos abrir obras novas nesses lugares onde Deus implantar esses homens. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pedindo só para deixar claro sobre ele lá de Lisboa. Fica aqui um abraço para o meu pastor, o pastor Emílio, que
deixou eu vir, não me deixou, autorizou, me abençoou. Então eu estou aqui debaixo de uma direção, sempre honrando a liderança dele. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor vai fazer aqui nessa casa de oração, Deus. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai levantar, Senhor, pessoas com fome e sede pela Tua presença aqui nesse lugar, Pai. Com fome e sede pela obra, Senhor. De fazer a Tua justiça, de pregar o Teu reino, Pai. De pregar, Senhor, o tempo aceitável de Deus, mas também o dia da vingança do Senhor, Pai. Porque nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus justo que julgará as nações, Pai. Por isso que temos, Senhor, essa responsabilidade de pregar o Evangelho verdadeiro, Pai. Levanta aqui, Senhor, pessoas comprometidas com a Tua obra, Pai. Pessoas comprometidas, Senhor, com a Tua verdade, Deus. Porque é isso, Senhor, que o Senhor quer, Deus. No nome de Jesus, continua, Senhor, cultivando o amor, Senhor, que esses pastores têm neste lugar, Pai. Porque é lindo de ver aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Porque hoje, Senhor, se os homens olharem, Senhor, pelos olhos carnais, não veem nada. Às vezes demais, Pai, mas no nome de Jesus, eu pelos olhos da fé já vejo grandes coisas neste lugar, Pai. Eu pelos olhos da fé já vejo esse lugar sendo pequeno, Pai, para tanto de gente, Senhor, que vai vir aqui, Senhor, experimentar da glória de Deus, receber, Senhor, daquilo que o Senhor tem, Senhor, para este tempo, no nome de Jesus, amém, amém. Fiquem com Deus, sejam abençoados. Amém. Aleluia, Jesus! Amém. Glória. Vamos embora sem tomar um café, vocês. Vambora, viu? Aí eu vou tirar isso daqui, ó. Esse aqui tá aparecendo.